Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, eu quero cumprimentá-los a cada um com a doce paz do Senhor Jesus. Na noite deste domingo, dia 22 de outubro, aqui estou eu, pela misericórdia do Senhor Deus, mais uma vez, para convidar você para participar em mais um propósito de oração. Eu quero desejar a cada um de vocês uma excelente e abençoada noite. Irmã Neuzilene, irmão Milton, Deus abençoe vocês, a paz do Senhor Jesus, juntamente com Brian, juntamente com o nosso amado irmão Henrique, os filhos presentes de Deus em vossas vidas. É uma satisfação muito grande em ter vocês conosco e já entendendo um pouquinho deste novo propósito de oração. Sejam bem-vindos e vamos compartilhar para alcançar as pessoas que desejam, almejam algo da parte do Senhor. Meus amados irmãos, enquanto alguns vão estar adentrando, outros podem acompanhar a live depois, que vai ficar ali gravada, mas eu quero já, antes de mais nada, convidar você que está ao alcance desta live a orar comigo, em o nome do Senhor Jesus. Se puder, inclinar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Irmão Eduardo Nunes, Deus te abençoe, a graça e a paz do Senhor Jesus, juntamente com a senhora, sua esposa, a irmã Flávia, sua filha Thaís, Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Ore comigo, você que pode, por favor. Grande Deus, glorioso e maravilhoso Pai, adentrando eu a tua presença, humildemente, pois sei que o Senhor está sentado nesse sublime trono, e pela minha fé e a fé do meu irmão e da minha irmã, o Senhor está com os ouvidos inclinados ao nosso clamor. Perdoa as nossas fraquezas, as nossas falhas, pois o Senhor mesmo nos ensina em sua palavra que sem o Senhor nada podemos fazer. Concordo, meu Deus, plenamente, porque sem o Senhor nada somos, nada podemos. Somos dependentes do Senhor, totalmente. Meu Deus, e cada campanha que o Senhor, através do Espírito Santo, ó Deus, coloca em meu coração, e pessoas, meu Pai, que são, ó Deus, tocadas, despertadas, a entrar nesse propósito comigo, Pai. Ó Deus, ainda que eles não vejam materialmente falando uma resposta, mas do mundo espiritual, o Senhor está trabalhando de uma forma sobrenatural. Meu Deus e meu Pai, às vezes nós entramos no propósito de oração, em uma campanha, em um jejum, meu Deus, para obter uma resposta, um sinal e uma direção. E muitas vezes, meu Pai, não vem da forma que nós colocamos diante de Ti. Só que nós esquecemos de um grande detalhe, Pai, que nós temos que colocar a nossa fé diante do Senhor, apresentar diante do Senhor as nossas causas, mas nós temos que entender que cabe o Senhor responder, fazer, querer. Ó Deus, nós temos que entender isso. Enquanto nós não entendermos, meu Pai, que é a sua vontade que prevalece, nós nunca vamos, meu Deus,
receber o que o Senhor sempre tem para nos entregar. Porque, meu Deus, cada um de nós nunca estamos preparados para receber o que o Senhor tem para nos entregar. Então, meu Pai, eu creio que em cada propósito, meu Pai, de oração, de jejum, ó Deus, de uma campanha, é uma preparação para que o Senhor, meu Pai, nos entregue algo que é necessário, meu Deus, dentro das nossas necessidades. Pai, fala conosco mais uma vez, por intermédio desta live, meu Deus, dentro desta campanha, a qual o Senhor colocou no meu coração, de 3 dias, meu Deus, e eu creio que aqueles que vão orar comigo, aqueles que podem, meu Pai, vão abrir mão, meu Pai, de alguns minutos para buscar a Tua face, meu grande Deus. Eu creio e acredito, porque a Tua vontade prevalece naqueles, ó Deus, que no Senhor coloca totalmente a confiança, sem duvidar, e crendo em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, irmã Lucelena Romero, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Meus amados, eu não quero pegar muito tempo dos meus amados irmãos, eu vou ser objetivo e direto, tá? O Espírito do Senhor Deus colocou em meu coração um tema de uma campanha, a qual estava eu orando, já tem alguns dias, e quando estava eu ali orando, o Senhor falou comigo: você vai fazer algo diferente, você vai fazer uma campanha diferente. E essa campanha, cujo tema é, eu separei aqui porque é tanta coisa na minha mente, os 3 clamores. Isso, os 2 clamores que vão mudar ou mudarão a sua vida espiritual. Por quê, pastor? Os 2 clamores que mudarão a sua vida espiritual. Eu coloquei aqui dois, mas temos mais, mas eu coloquei só 2. Eu coloquei o clamor do meio-dia, ou seja, das 12 horas, e o clamor da meia-noite. Escuta bem, quando o Espírito do Senhor me visitou e falou comigo acerca desses 2 clamores, eu podia muito bem colocar os 2 clamores que vai mudar a sua vida financeira, os 2 clamores que vai mudar o seu relacionamento, a sua vida sentimental, a sua vida conjugal, a sua vida financeira, a sua vida profissional. Mas não adianta essas áreas que eu acabei de citar, se a sua vida espiritual não estiver bem. Se a sua vida espiritual não estiver atrelada, ligada em um só propósito diante do Senhor nosso Deus. Então, o que vai reger as demais áreas da sua vida é a sua vida espiritual. Então, se você não tem uma vida espiritual ativa, ou seja, se você passa mais de 30, 60, 90 dias sem tomar uma santa ceia, não tem ali uma comunhão com Deus e uma oração, não tira aí o seu devocional com Deus, não levanta pela manhã, não tiraria os seus 10 minutos de oração apresentando a Deus o seu dia, você almoça, não apresenta a Deus o seu almoço, ou toma o seu café da tarde, ou até a sua janta, ou até para dormir. Você precisa ter uma comunhão com Deus, porque o Senhor quer ter uma comunhão com você. Então você precisa manter o seu ritmo ou a sua vida espiritual. Ou seja, como pastor, se puder, ouvindo louvores, se puder, estar no ambiente com a sua mente ligada em Cristo. Então a sua vida, o seu dia precisa estar. Ah, pastor, mas a minha vida é corrida, é muito trabalho, tudo bem. Porque se você não se fortalecer espiritualmente falando, você passa a ser uma presa fácil. Por quê? Porque tem áreas da sua vida que vão ficar sensível
E se você estiver ligado no Espírito, o Espírito Santo vai te orientar, e aí você vai conseguir sobressair naquilo que você não está conseguindo enxergar. Mas é por isso que você precisa ter uma comunhão com Deus. Então presta atenção. Nós vamos fazer um propósito de 3 dias de oração. Escuta bem. Vamos começar, se Deus permitir, amanhã, segunda-feira, dia 23. Só que nós vamos orar 30 minutos de meio-dia, ou seja, das 12 horas até as 12h30. Vão ser 30 minutos de oração. Eu vou estar orando e você vai estar acompanhando comigo. Só que vai ser ao vivo, tá? Às 12 horas, só que eu não vou entrar às 12 horas. Se Deus permitir, 10 para meio-dia, para as 12, eu já vou entrar. Eu vou cumprimentar vocês e já vou entrar orando, porque meio-dia eu já tenho que estar orando. Por quê, pastor? Meio-dia. Porque o salmista, tá? O Salmo 91, que é conhecido na Bíblia como Salmo de batalha espiritual, ele diz assim, o salmista no Salmo 91, olha no verso 6, olha o que ele disse, ó, nem pestes que ande na escuridão, e nem mortandade que assola o meio-dia. Pastor, eu não entendo esse texto, o que é isso? Irmão, sabe o que é peste? É o Covid, que ninguém via, ninguém enxergava o Covid, mas ele vinha e matou e ceifou muitas pessoas. Pestes, que anda na escuridão, por quê? Porque não consegue enxergar. Então, é quando você chega no lugar e vê várias pessoas morrendo, várias pessoas mortas, e você fica ali atônita. Ou seja, são mortandades que assola, principalmente ao meio-dia. Por que meio-dia? A meio-dia, irmão, é o horário crucificial no mundo espiritual. Ao meio-dia há uma batalha travada. Eu costumo dizer, e já mostrei para os irmãos, que nós temos dentro do mundo espiritual, aonde alguns espíritos imundos trabalham em alguns horários. Primeiro horário, 6 da manhã. Segundo horário, 9 da manhã. Terceiro horário, meio-dia. Quarto horário, às 3 da tarde. Quinto horário, 18 horas. Sexto horário, meia-noite. Tá? E o sétimo horário, às 3 da manhã. Olha só. Irmãos, são horários que espíritos imundos vão trabalhando. Nós temos base bíblica para te mostrar isso. Só que o horário não permite. Alguns não acreditam. E eu fico até triste, né? Por aqueles que não acreditam. Por quê? Porque passa a ser presa fácil. É isso que o adversário da nossa alma quer. Ele quer que você não acredite. Porque quanto mais você não acreditar, mais presa fácil você passa a ser. Então analisa, porque nós estamos numa batalha espiritual. E você só vai vencer se você estiver no Espírito. E para você estar no Espírito, você precisa estar em comunhão com Deus. Então, se Deus permitir, nós vamos começar essa campanha amanhã, meio-dia, já entrando em oração, tá? Se Deus permitir, me dá força, eu vou estar em santa consagração, em prol dessa campanha, tá? Vão ser 3 dias, 23, 24 e 25. Segunda, terça e quarta. 3 dias consecutivos. Meio-dia eu entro ao vivo. E vou orar até 12h30, de joelhos, aonde tiver. Eu vou estar apresentando a Deus esta campanha. Tá? Pastor, mas eu preciso escrever alguma coisa? Não, irmãos. Você vai orar em prol da sua vida espiritual. Entenda isso. É a sua vida espiritual. Tá? Primeiro dia você vai orar pela sua vida espiritual. Segundo dia você vai orar pela vida espiritual da sua esposa ou do seu esposo. E no terceiro e último dia você vai orar pela vida espiritual dos seus filhos. Você vai estar cobrindo a sua família debaixo de oração. Você tem 2 horários. Você vai orar no horário de meio-dia e no horário de meia-noite.
É o mesmo, da mesma forma que nós vamos direcionar o propósito ao meio-dia, da mesma forma vai ser o propósito à meia-noite. Por quê? Porque às 10 para meia-noite, ou seja, 23 horas, com mais 50 minutos, se Deus permitir, já estou preparado. À meia-noite eu entro e nós vamos orar de meia-noite até a meia-noite e meia, apresentando a nossa vida espiritual. Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente? Irmão, quantas pessoas que já não conseguem mais orar? Irmão, quantas pessoas já não conseguem mais jejuar? Pessoas que já não lêem mais a Bíblia Sagrada? Pessoas que estão se afastando do Evangelho? Pessoas que já não têm mais o hábito da palavra? O diabo, irmão, ele está entrando na vida de muitas pessoas devagar, tirando o desejo, a essência do prazer de buscar a Deus. E infelizmente muitos líderes, eu preciso dizer, espiritual, não estão enxergando isso. Um exemplo, irmãos, qual é uma das armas mais poderosas que nós temos contra o adversário das nossas almas? Alguém me responde, é o jejum, pastor? Não. É a oração, pastor? Não. Qual é, pastor? É a palavra de Deus. Se você abrir na mesma, no capítulo de número 22 do Evangelho de Jesus, eu vou até pegar aqui, só para vocês entenderem. No capítulo 22, Evangelho de Jesus, capítulo 22, de Mateus, versículo 29. Olha o que Jesus disse. Ó, Jesus, porém, respondendo, disse: errais e não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha, que coisa interessante. Como que as pessoas erram? Por não conhecer. Por não conhecer, ó, as Escrituras. Quantas pessoas erram por não conhecer a Escritura Sagrada? E por não conhecer a Escritura Sagrada e nem conhecer o poder de Deus. Você só vai conhecer o poder de Deus por intermédio da sua palavra. Você não vai conhecer o poder de Deus orando. Você não vai conhecer o poder de Deus jejuando. Por quê? Porque a palavra ela vai introduzir a oração. A palavra vai introduzir o jejum. A palavra vai introduzir a comunhão com o Pai. Arabacham, decolamã, lecachom, derabandarápia. Então você precisa de ler, meditar, conhecer a palavra de Deus. Mas infelizmente, você vai para o culto, e aí, quando o pastor se abre a sua Bíblia, no telão já tem o capítulo e o versículo, você vai abrir a Bíblia? Não. Aí você, muitas vezes, você pega e diz, para que eu vou levar a Bíblia para a igreja? Já vai aparecer no telão. Então aí você já vai se esfriando. Chega em casa e joga a Bíblia do lado, já vai fazer os afazeres. De manhã já tem que levantar para fazer o seu serviço. Então e a Bíblia vai ficando aonde? A palavra de Deus vai ficando em segundo plano. E aí você vai enfraquecendo. Aí você vai buscar, falando, mas por que eu não estou aguentando? Por que eu não estou aguentando isso, não estou aguentando aquilo? Aí você fala, eu oro, eu jejum. E aí eu te pergunto, e a palavra? E a Bíblia? Você lê? Você medita? É isso que você tem que entender. Porque não adianta você só jejuar. Não adianta você só orar e não conhecer as Escrituras. Porque você precisa entender, presta atenção, você precisa entender qual é o seu adversário. Tá? Em que luta espiritual você está entrando ou você está atravessando. Mas muitas vezes, por não ler a palavra de Deus, aí Oséias, no capítulo 4, no Velho Testamento, no versículo 6, ele diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Se tivesse conhecido, eles não eram destruídos. Ou seja, não tinha sido destruído. Por quê? Porque não conheciam. Porque não praticavam. Aí eu vejo Moisés
Em Deuteronômio capítulo 28, ele dizendo assim: certamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tem guardado todos os mandamentos que eu te ordeno sobre ti. E essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, quando você conhece a palavra de Deus, você vai fazer como Jesus fez em Mateus capítulo 4. O adversário da nossa alma, ele veio até Jesus, e observando Jesus durante, eu já falei isso aqui, durante 40 dias e 40 noites, leia, você sabia que durante 40 dias e 40 noites, Jesus só foi tentado durante 3 vezes, em 40 dias, 3 vezes, e as 3 vezes foi na carne. Ou seja, escuta, o adversário da nossa alma, ele nunca vai nos atentar no espírito. Por quê? Porque Jesus disse em Mateus capítulo 26, versículo 41, ele disse: vigiai e orai, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então eles saberam que Jesus estava no jejum, e o espírito fortificado e a carne mortificada, ele foi na carne. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão, ou em pães. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Então, se você conhecer a palavra, você vai saber orar, você vai saber jejuar, você vai saber vigiar. Mas a palavra é a sua bússola. Então, quando o salmista, no Salmo 91, no verso 6, ele está falando de mortandade que assola o meio-dia, batalha espiritual. Ou seja, são enfermidades, são pestes que você não enxerga. Tem enfermidade que aparece no corpo humano, no corpo físico, que não aparece nos exames, porque são enfermidades espirituais. E só no espírito você vai conseguir. Então é por isso que você vai estar orando comigo, tá? Em prol da sua vida espiritual. Então, amanhã, Deus permitindo, nós vamos dar início a esse propósito, ao vivo como vive o Senhor. Agora, vamos para a Bíblia Sagrada? Pastor, mas o meio-dia, nós temos só esse texto? Não. Se você abrir a sua Bíblia, no Salmo de número 55, deixa eu pegar aqui, eu até marquei aqui, tá? Eu quero ler com vocês rapidamente, tá? O Salmo 55, tá? Eu quero ler com vocês o Salmo 55. Isso. O Salmo 55, no verso de número 17, olha o que nos ensina. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei, clamarei e ele ouvirá a minha voz. Quem? O salmista Davi. Quantas vezes? Orava 3 vezes ao dia. Segunda pessoa que orava 3 vezes ao dia, Daniel. Orava 3 vezes ao dia. Agora eu te pergunto, quantas vezes você tem orado por dia? Uma pergunta que não quer se calar, mas fica entre você e Deus. Então, Davi, ele orava. Ele foi específico. Ele orava, de tarde, de manhã e ao meio-dia. Ele orava. Pastor, então ele só orava esse de manhã, de tarde, meio-dia, e à noite ele não orava, não orava. Porque no Salmo de número 3, tá? Ele fala, Senhor, no verso 5, deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Aí no Salmo de número 4, vou lá, no verso de número 5, ele diz assim, olha o que ele diz no Salmo de número 4, no verso de número 8. Olha o que ele diz aqui, para você entender. Salmo 4, verso 8. Diz assim, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Ele ora à noite também. Então, o salmista, ele nos traz uma lição acerca da oração. Então, como que tem sido a sua vida de oração? Hein? Então, meus amados irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. Mas se eu e você não unirmos forças em oração, nós não vamos vencer. Tem muitas pessoas correndo atrás de prosperidade. Eu quero a campanha da prosperidade, pastor. Eu quero a campanha para que a minha empresa vende muito, pastor. Eu quero uma campanha, pastor, para que meus filhos passem a palavra na faculdade. Irmãos, tudo isso vai ser fruto do conhecimento da palavra e da oração e da busca diante do Senhor.
Nós temos alguns textos. O primeiro texto é Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Aí você vem em Mateus capítulo 6, versículo 33. Primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí você vai lá em Colossenses, no capítulo de número 3, versículo de número 1, ele diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, não as que são da terra. Pronto. Então isso é muito importante, buscarmos o Senhor em oração. Estou falando da oração do meio-dia. Então nós vamos orar e interceder ao meio-dia, clamando ao Senhor, clamando a Deus pela sua vida espiritual. Você vai colocar diante de Deus sua vida espiritual. Pastor, não consigo orar mais. Você vai orar. Pastor, não consigo jejuar mais. Você vai voltar a jejuar. Pastor, não consigo ler a palavra, nem entender. Deus vai te dar o discernimento. Mas você precisa entrar com fé. Você precisa renunciar a muitas coisas. Irmãos, Irmãos, acabou de ficar passando a mão na cabeça das pessoas. Tem que levar elas para a realidade do Evangelho, da realidade do cristianismo. A realidade é cristocêntrica. Jesus está às portas. Não estão no tempo de brincar. É sim, sim, não, não. Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, a Bíblia nos afirma: e todos aqueles que ouvem as minhas palavras e a pratica, semeá-lo-ei a uma pessoa prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, vieram os rios para combater aquela casa e não caiu. Essa casa é você. Essa casa é você. 1 Coríntios 6,19. Não sabeis que vós que a morada do Espírito Santo é o templo do Espírito Santo, aonde habita o Espírito de Deus? Então ele está falando de uma casa, está falando de mim e de você. Mas todos aqueles que ouvem as minhas palavras e a praticam, semeá-lo-ei uma pessoa prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí ele vem nos dizendo assim, no versos 26 em diante, ele diz: mas todos aqueles que ouve as minhas palavras e não a pratica, semeá-lo-ei a uma pessoa imprudente, louca, que edificou a sua casa sobre areia, não tem firmeza. Ou seja, são pessoas que ficam só assim, ó, no oba-oba. Ou seja, não tem uma vida de oração, não tem uma vida do conhecimento da palavra, não tem uma raiz, não tem uma base, não tem um fundamento, não tem um pastor, não tem uma igreja, não tem um líder. Aí, pronto. Aí agora nós vamos deixar o meio-dia, nós vamos entrar na meia-noite. Por que, pastor, a meia-noite? Sabemos que à meia-noite alguns trabalhos pesados são oferecidos em alguns lugares. Presta atenção, se você abrir a sua Bíblia em Lamentações, no capítulo de número 2, no versículo de número 19, olha o que Jeremias nos ensina. Levantaste, clamei de noite, na primeira, olha só, no princípio das vigílias, derramei o teu coração como águia diante da tua face do Senhor, levantando a sua mão pela vida dos meus filhinhos. Parando aqui, ele quer dizer o quê? Ele diz aqui, ó, levantei, clamei à noite, no princípio da vigília. Ele está falando da madrugada. Ele está falando da meia-noite. Lembra de Provérbios capítulo 8, versículo 17? Eu amo os que me amam, o que madrugada me busca, me acharão. Você está pensando o quê? Que a madrugada é 4 da manhã? Que a madrugada é 5 da manhã? Não. Virou a noite, tá? Hoje é domingo. Segunda-feira, meia-noite de domingo para segunda, já é madrugada. Madrugada de segunda-feira. Meia-noite, meia-noite e meia, 1h, madrugada. Então, nesta madrugada, aí o Senhor diz, na madrugada, Provérbios 8, 17, eu amo os que me amam, o que madrugada me busca, me acharão. Então, ou seja, à meia-noite, nós vamos para o joelho. Por quê? Porque se você abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, a Bíblia nos afirma que perto da meia-noite,
5 para meia-noite, 10 para meia-noite, Paulo e Silas estavam presos. Eles foram acorrentados, colocaram no cárcere inferior. Segundo estudiosos, para chegar até aquele cárcere, tinha que passar por 12 portas. Então, perto da meia-noite, acorrentado, Paulo e Silas começaram a adorar, louvar, engrandecer o Senhor. Perto da meia-noite, o que aconteceu? A Bíblia nos afirma que um grande terremoto moveu o céu. Chegou naquele lugar, moveu os alicerces daquele presídio. E Deus mudou a história de uma família. Deus vai mudar a sua história, a sua vida espiritual. Mas você precisa buscar o Senhor. Pastor, a minha vida financeira não está dando certo. A minha vida conjugal não está dando certo. A minha vida profissional, pastor, não está, pastor, indo para frente. Pastor, por quê? Ei, oração. Pastor, por quê? Bíblia, ler, conhecer. Então eu estou te chamando para a oração. Vão ser 3 madrugadas. Vão ser 3 dias. 3 meio-dia e 3 meia-noite. Eu convido a você. Meio-dia, de meio-dia a meio-dia e meio, ao vivo como vive o Senhor. De meia-noite a meia-noite e meia, ao vivo como vive o Senhor. E eu quero desafiar você para esse propósito de oração. E não adianta você reclamar depois. Ah, pastor, não tem ninguém que ora por mim. Ah, pastor, não tem ninguém que ora comigo. Pastor, não tem ninguém que paga um preço comigo. Para com isso. Estou aqui te convidando para orar. Estou convidando você para clamar. Pastor, são tanta luta. Deixa eu te falar uma coisa. Você passando luta, não está orando? Agora imagina. Imagina se você estivesse orando. Como que você estava nesta luta? Sabe qual é a dificuldade de muitos crentes em Cristo Jesus? É deixar para orar só na hora da prova. Eles deixam para orar na hora da provação. Eles deixam para buscar a Deus no momento de luta. Eles deixam para buscar a Deus quando estão atravessando uma fase difícil. Por quê? Porque quando tudo está perfeito, tudo está bem, os filhos com saúde, o esposo bem, ou a empresa de vento e popa, o ministério crescendo, vida e mais vida, batizando, aí se acomoda. Se acomoda. Saúde está bem, em bom emprego, um bom salário, carro na garagem. E Deus respondeu, acabou. Deixa eu te falar uma coisa. Ei, você recebeu uma bênção? Sim, então dobra a oração. Porque é o seguinte, você pagou um preço para receber. Agora o mesmo preço que você pagou para receber, você tem que pagar o preço para conservar. Lembra de José? Nos momentos das vacas magras, ele foi armazenou, guardou. E no tempo das vacas gordas, aqueles que não tinham foram até ele, lá no Egito. Por quê? Porque muitas pessoas, irmãos, erram aí. Nos momentos bons da vida, eles banjam. Ah, pastor, mas eu não sei o dia de amanhã. Você pode morrer agora. Você pode morrer daqui uma semana, mas você pode morrer daqui 20 anos, 30 anos, 40 anos, ninguém sabe. Então só por causa disso, você vai sair gastando, fazendo... Não. Limite. Domínio. Como que eu consigo isso, pastor? Lendo a palavra. Examinando as escrituras. Ah, pastor, mas eu não sei ler. Não, ei, não vem com desculpa. Porque hoje a tecnologia está tão avançada que você no seu celular abaixa a Bíblia, não sei ler, ela fala, ela narra para você. Narra todinho. Pronto. Aí só você ouvir 30 mil vezes. Pronto. Ah, pastor, mas não vou aguentar. O interessante é que você abaixa as músicas no seu pendrive e ouve aquele louvor, irmão, não sei quantas vezes. Já sabe de cor e salteado e nem cansa de ouvir o mesmo louvor. Vai para a igreja, canta os mesmos hinos todos os cultos. Será que você não consegue ouvir a mensagem de Deus, mesmo narrada, no fone, ou no seu momento? Você precisa reservar esse momento para Deus. Então eu estou te convidando, vai ser só 3 dias. Vai ter 3 dias.
Então, finalizando, perto da meia-noite, Paulo e Silas oraram e cantaram e receberam o sinal de Deus. Irmãos, à meia-noite, Sansão fez uma oração a Deus. Por quê? Porque pegaram Sansão, furaram os 2 olhos de Sansão, fizeram Sansão como um palhaço. E Sansão se sentiu humilhado. E Sansão se humilhou e fez uma oração a Deus. E perto da meia-noite, Deus mudou a história de Sansão. A mortandade, que muitas vezes que quer assolar a sua família, você se fortalecendo espiritual, Deus vai te dar estratégia para você lidar com a situação, até mesmo na vida do irmão, na vida de uma irmã, na vida do pai, da mãe, do filho, do esposo, ou até mesmo no seu local de trabalho, ou até mesmo dentro do ministério que Deus te confiou. Deus está querendo que você volte para o altar da oração. Deus quer que você volte para a Escritura Sagrada. Deus quer que você tire o tempo para Ele. Eu quero resumir agora e já orar com você, porque já são 10 horas. E aqui eu vou fechar minha Bíblia e digo a você. Eu estou com uma aqui, ó. Essa aqui é de aplicação pessoal, muito boa, né? Eu tenho aqui a minha que eu uso, que ela é básica, a linguagem atualizada, que eu uso ela, tá? E tem as outras ali que eu uso de estudos, que estão ali. Então, eu quero finalizar com você. Só que se você abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 9 em diante, você vai ver que ao meio-dia, Pedro sobe ao terraço para orar. Meio-dia, sol quente, ele vai orar. E olha que esse homem não gostava de orar. Não era um homem de oração, não. Como o senhor sabe, pastor? Porque lá em Mateus capítulo 26, ele não orava. Jesus chama ele para orar no jardim de Getsêmani. Quando Jesus volta, ele estava dormindo. Aí Jesus sacode ele e diz: ei, nem uma hora pudesse velar comigo? Deixa eu te falar uma verdade. Quando você começar a ler a palavra de Deus, ter um tempo para ler e meditar. Se não entender, grifa e procura o seu líder espiritual, que ele vai te orientar. Grifa ali, marcou, diz: pastor, o que significa essa passagem bíblica? Porque é o seguinte, irmão, tem capítulos, tá? E tem versículos, mas tem versículos que são isolados, tá? Que você precisa ler todo o texto para dar um contexto, para virar um pretexto, para que você entenda o texto. Então, nunca esqueça disso, tá? Mas tem texto que a revelação só vem para aquele que tem uma vida de oração com Deus e tem uma vida de estudo com a palavra do Senhor. Então, você precisa ter um tempo. Se você quer ter uma vida espiritual, você precisa também abrir um tempo, ou melhor dizendo, você precisa tirar um tempo para Deus. E a pergunta que não quer se calar: como é que está? Ou você pensa que o pastor Anjo, só porque o pastor Anjo não está fazendo live, você pensa que o pastor Anjo está de braço cruzado? Não, meu querido. Eu estou estudando. Eu estou numa série agora que eu estou triste. Eu falo com vocês que eu estou triste. Por quê? Porque eu estou pegando alguns tópicos, trazendo um resumo com capítulos e versículos e postando. Irmãos, eu vejo 4 pessoas colocando o dedinho em segundos. Eu perguntei para mim: meu Deus, como que uma pessoa consegue ler um texto desse em fração de segundo? Porque já curtiu. Se curtiu rapidinho, porque eu penso, não leu, não meditou. Então, eu falei sobre a ganância. Eu falei sobre a soberba. Se você for analisar o contexto da ganância e da soberba, irmão, é muito forte. Então eu costumo dizer que são os mínimos detalhes que Deus vai nos avaliar. Então, e é nessa campanha de oração que Deus vai te quebrantar para que você busque a humildade de Deus e que você entenda em João capítulo 15, versículo 5, a parte B, que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. O soberbo bate no peito e diz: eu faço, eu posso, eu vou. O ganancioso, ele coloca um preço de 200%
100% em cima daquilo que Deus não se agrada. Aí ele fala, eu estou bem, ganhei, fiz uma venda, e Deus está olhando, ladrão. Você não precisava colocar um juro tão alto, e você colocou. E aí você pensa que está desfrutando, mas tudo aquilo que você conseguiu, em cima de um juro abusivo, Deus não está te apoiando. Deus está entristecendo. Então pare e analisa. Com pouco que Deus te deu, você não tem vivido bem? Não tem comido bem? Não tem um carro na garagem? Não está pagando as suas contas? Então para que viver uma vida de ganância? Porque quando partir vai ficar tudo aí. Então busque em Deus, coloque em Deus a sua vida. Tá? Eu aguardo você amanhã às 12 horas. Tá? Mas já prepara, porque às 12 horas eu já estou orando. Em nome do Senhor Jesus, se Deus assim permitir. E à meia-noite, da mesma forma. 3 dias, 23, 24 e 25. Amém? Vamos finalizar. Só deixei essa palavra para vocês. Tá? Não vou mandar áudio para ninguém. Tá? Por quê? Porque, como eu disse, irmãos, nesses 2 dias eu postei, falei sobre a ganância e falei sobre a soberba. Vai lá ver quantas pessoas com dedinho e comentaram. Vai lá ver. É triste. É triste. Aí demonstra que você vê que as pessoas, irmão, não estão interessadas nas coisas de Deus. Não. Não estão interessadas. A terça parte não quer. A terça parte, elas querem buscar Deus para o seu interesse próprio. Eu vou buscar Deus para Deus me curar. Eu vou buscar Deus para Deus curar meu filho. Eu vou buscar Deus para Deus abrir as portas. Mas não quer buscar Deus pela sua vida, pela sua santidade, pela sua comunhão com Deus. Não, 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 não. Não quer abrir mão de coisas que não agradam a Deus. Se você não abrir mão, vai ser triste. Imagina Deus abrindo mão de você, como abriu mão de Saul. Vai ser triste. Você pode virar as costas para Deus. Mas o triste é se o Senhor Deus virar as costas para você. Aí já falaram comigo que nada, pastor, o senhor está pregando heresia, porque Deus é amor. Cuidado. Cuidado. Então eu quero que você medita, coloca a sua vida diante de Deus, se comporta diante de Deus. Eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. De ninguém. Tá? Chegaram para mim e disseram, pastor, se o senhor pegar pesado, as pessoas vão sair, vão para outro lugar. Eu falei, não tem problema. Porque aquele que quer Deus vai para o lugar certo. Aquele que quer vida fácil vai para a porta larga. E para a porta larga, a Bíblia nos afirma em Mateus capítulo 7, versículo 13 em diante, que é o caminho que leva à perdição, o inferno. Aí depois não sabe por que doença, não sabe por que problemas, não sabe por que depressões e por aí vai. Por causa das escolhas. Provérbios 14, 12. Há caminhos para o homem que parece perfeito, mas no final são caminhos de morte. E aí quando chegar no fundo do poço, aí procura o pastor. Procura um líder espiritual. E o líder espiritual também precisa ter vida com Deus. Porque se ele não tiver uma vida com Deus, ele está no lugar errado. Então, eu convido você para orar comigo. Pastor, mas eu estou trabalhando. Então, tudo bem. Então, você pode orar meia-noite comigo. Mas você não pode ficar fora desse propósito. Amém? Repito, não vou gravar áudio, não vou mandar cartaz para ninguém, tá? E nem vou marcar ninguém. Porque o meu Facebook, ele é aberto. Então, você já está ciente. Então você vai orar comigo, eu vou pegar esse vídeo, eu vou postar no meu YouTuber. No meu YouTuber, você pode pegar o link e mandar para quem você quiser. Fala, o pastor vai entrar numa campanha de oração. Aí o tema da campanha, deixa eu colocar aqui, deixa eu pegar aqui de novo, o tema da campanha é... Ai, saiu daqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Para gente finalizar aqui. Achei. O tema da campanha é os 2 clamores que mudarão a sua vida espiritual. Quer que a sua vida espiritual mude? Então vem orar com o pastor. Vem orar comigo. E aí,
depois desses 3 dias, 25, 23, 24, 25, se prepara, porque nós já vamos eu já vou entrar em outra oração, porque já vamos entrar na hora da viração com Deus, se Deus permitir, porque já no dia 1º, ei, olha para mim, já vou adiantar, se Deus permitir, no dia 1º de novembro, nós vamos fazer a hora da viração, dia 31, terça-feira, dia 31, orando. Na hora da viração, no dia 1º, às 9 horas da noite, Deus permitindo, já vamos dar início à poderosa campanha, que Deus já me falou o tema, tá? O tema é os 7 clamores no azeite das causas impossíveis, a segunda fase. Prepara. Vou fazer uma outra live, vou explicar direitinho, mas eu quero que você foca nessa primeiro, tá? Foca nessa primeiro. Amanhã, permitindo Deus, às 12 horas, eu já te aguardo, já se prepara. Amém? Vamos orar finalizando. Qualquer dúvida, no rodapé, na descrição aí da live, tem o número WhatsApp da oração. Se você quiser participar, entre em contato comigo, nós vamos estar te orientando, te dando mais detalhes. Então eu aguardo você, encuba a sua cabeça e nós já vamos orar em nome de Jesus. Grande Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero te dar graças na noite deste domingo. Eu falei o que o Senhor colocou no meu coração, uma palavra rápida, objetiva, a qual, meu Pai, os teus filhos e filhas entenderam e compreenderam. Senhor, a verdade é, se nós, como servo do Senhor, não orarmos, não temos uma vida, uma comunhão com o Senhor, nós não vamos resistir às provações, nós não vamos resistir à mortandade e à peste que anda na escuridão, que assola o meio-dia. Meu Deus, precisamos de ter uma vida de oração. Meu Deus, tanto, meu Pai querido, antes de alcançar a bênção e como depois de alcançar a bênção. Temos que manter, meu Deus, a nossa comunhão da oração. Pois eu oro, meu Deus, impetrando a bênção sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, em nome de Jesus, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, você pode acompanhar na íntegra, daqui a pouquinho, esta live, que vai continuar gravada aí, ou você pode ir direto para o meu canal do YouTuber, que vai estar lá e você vai estar acompanhando, e aí você vai entender como é que vai proceder essa campanha com a permissão do Senhor. Vamos dar início amanhã, para a glória de Deus. Repito, o pastor Wanz não está aqui de braços cruzados, tá? Não está aqui de braços cruzados. Eu estou em oração, eu estou pagando preço, eu estou orando pelas pessoas que me procuram, porque esse é meu chamado e esse é o ministério que Deus me confiou. Amém? Por isso que Deus tem me sustentado até hoje, porque nós temos o ministério da oração, nós temos aí um propósito de oração, nós temos aí um propósito de estudo da palavra, examinar a escritura, porque não temos, se nós não tivermos raízes, se nós não tivermos base, nós não vamos conseguir na caminhada. Encuba a sua cabeça, por favor. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Faz assim com a mão. Se tiver alguma dúvida, se você tem meu WhatsApp pessoal, me chama no WhatsApp pessoal. Se você não tem meu WhatsApp pessoal, me chama no WhatsApp da oração que está na descrição aí da live. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que a sua segunda-feira, pela infinita misericórdia e bondade do Senhor, venha ser uma segunda-feira de livramento, de conquista, vitória e realizações em o nome de Jesus. Feche a mão em sinal de vitória e eu aguardo vocês amanhã às 12 horas, querendo Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe e um abraço do pastor Anderson de Souza. Glória a Deus.
Glória a Jesus.